Tanjiro, além de protagonista, é um dos personagens mais poderosos de Demon Slayer. Mas será que você já viu todas as lutas que ele teve contra os luas inferiores e superiores? Se não, já preparou a pipoca porque hoje o vídeo vai ser muito épico. Oi, eu sou o Max e você está no canal Tio Nerds. E caso queira mais temas como este aqui no canal, não esqueça de deixar o teu like aqui no vídeo, porque dessa forma você estará ajudando o canal a crescer cada vez mais, enquanto eu crio mais vídeos de Demon Slayer para você. E eu gostaria de lembrar que neste vídeo conterão spoilers do mangá, já que eu contarei todas as lutas do Tanjiro contra os luas inferiores e superiores, nos quais ele enfrentou, respeitando a ordem cronológica de Demon Slayer. Começando com a primeira luta, nós temos Tanjiro e Nezuko contra o Rui, o Lu Inferior 5. Durante uma missão no Monte Natagumo, os caçadores de Onis enfrentaram diversos desses monstros, até que enquanto lutava contra o Oni pai junto de Inosuke, Tanjiro acaba sendo arremessado por esse Oni e cai logo à frente de Rui, que estava punindo a sua irmã por ter mostrado a sua verdadeira face. Logo Tanjiro, avistando a situação entre as árvores e sendo notado por Rui, faz questão de dizer que aquele não é um verdadeiro laço de família ou de aliados. E isso acaba deixando Rui extremamente irritado com Tanjiro, e naquele mesmo momento, acaba surgindo o caçador de Oni, dizendo que iria matar Rui por ele parecer uma criança e o chamando de fraco. Porém, isso serviu apenas para mostrar o poder do Lu inferior, já que ele simplesmente fez pedacinhos do caçador de Oni com apenas um golpe, e após matá-lo, Rui começa a atacar Tanjiro, que naquele momento apenas se defendia. Enquanto isso, Tanjiro mantinha sua palavra que aquele laço que Rui carregava com Oni, na qual ele chamava de irmã, era algo superficial. E após analisar alguns ataques de Rui, Tanjiro começa a entender os seus golpes e então decide atacá-lo de volta. Mas ao tentar cortar as linhas do Oni, as suas espadas acabam se partindo ao meio, e Tanjiro rapidamente se desloca no ar para não ser totalmente cortado pela linha de Rui. Porém, agora a sua espada foi quebrada. Tanjiro não tem muitas opções se não desviar dos ataques desse monstro. Ele o ataca com um emaranhado de fios e naquele mesmo momento, Nezuko sai de sua caixa e recebe um emaranhado de fios direcionado ao seu irmão. Com Rui vem da atitude de Nezuko, dizendo que está emocionado por aquele ser um verdadeiro laço de família. Dessa forma, Rui faz uma proposta para Tanjiro, dizendo que se Tanjiro entregasse a sua irmã mais nova para ele, ele pouparia a vida de Tanjiro e então o deixaria sair da montanha Natagumo. Mas claro que Tanjiro jamais aceitaria tal oferta e avisa para Rui que arrancará sua cabeça. E é naquele momento em que Rui revela seu Lu inferior 5. E enquanto Tanjiro fica pensativo sobre o que fazer para cortá-lo, o Oni usa seus fios para capturar Nezuko, que logo revida cortando seu rosto. No entanto, aquele corte não causava problema nenhum para o Lu inferior, que ataca o Tanjiro novamente com seus fios, e naquele mesmo momento, o Rui aproveita para prender Nezuko, a mobilizando como se fosse uma presa de aranha, já que para ele, essa era uma forma de torná-la dócil e também um jeito para que ela o respeitasse. Então Tanjiro fica extremamente irritado com o estado que sua irmã se encontrava, e mesmo com a espada quebrada, ele jamais desistiria de lutar e matar o Oni, e Rui, percebendo a sua determinação, desafia Tanjiro para que ele tentasse cortar o seu pescoço. Mas quando Tanjiro o ataca no pescoço com a sua lâmina quebrada, nem mesmo um pequeno corte é feito no Oni, já que o seu pescoço era mais resistente que seus próprios fios. E após a tentativa fracassada de Tanjiro, Rui chega a chutar ele para longe. Enquanto isso, Nezuko tenta sair dos fios do Oni, mas Rui apertava cada vez mais, até que Nezuko acabasse dormindo. Dessa forma, Tanjiro, ainda mais irritado pela situação de sua irmã, se concentra em sua respiração e avança em direção ao Rui, o atacando com a última forma da respiração da água, conseguindo pela primeira vez cortar os fios do Oni. Percebendo que a situação já não estava tão boa, Rui utiliza sua arte do demônio de sangue e mostra o real poder de seus fios aplicando sangue neles. Naquele momento, Tanjiro tem um flashback com seu pai, lembrando de que quando ele dançava em meia neve, e após o flashback, Tanjiro reproduz o mesmo movimento que seu pai costumava fazer, nos mostrando pela primeira vez o que seria a respiração do sol. E com essa respiração, Tanjiro consegue avançar cortando todos os fios de Rui, chegando bem perto dele. Mas devido à aproximação, ele iria acabar sendo cortado pelos fios enquanto realizava o seu ataque. Só que Nezuko tem uma visão de sua mãe pedindo para que salvasse Tanjiro. Dessa forma, ela acorda e mostra sua arte do demônio de sangue, incinerando todos os fios de Rui, sem nada que pudesse impedir Tanjiro de acabar com o Oni. Então Tanjiro ataca cortando as
sua cabeça, e após o ataque ele se encontra totalmente esgotado no chão, tudo isso por ter cobrado muito de seu corpo. Mas o importante é que ele havia matado o Lu inferior, ou era pelo menos isso que ele pensava, já que do nada ele consegue sentir um cheiro forte de sangue ao invés de cinzas, e ao olhar para trás ele vê Rui caminhando na sua direção, mostrando que na verdade o Oni cortou a sua própria cabeça antes que Tanjiro terminasse o ataque. Dessa forma, Rui decide apenas matar Tanjiro, aproveitando que ele nem sequer conseguia andar. Mas após o seu golpe que iria matá-lo, o Hashira da Água Gyuto Tomioka chega na batalha e corta os fios do Oni facilmente, e isso salva a vida do Tanjiro, fazendo Rui ficar extremamente irritado por sempre aparecer intrusos em suas ações. Então ele ataca o Hashira com seu golpe mais poderoso, porém o Tomioka se defende facilmente com a 11ª forma da respiração da água, e finalmente corta da cabeça do Rui com muita facilidade. A próxima batalha é dos Caçadores de Onis contra Enmu, o Lu Inferior 1. Após a reunião dos Hashiras e passar pelos tratamentos de Shinobu Kocho, Tanjiro parte para se encontrar com Rengoku, o Hashira do Fogo, a fim de descobrir mais sobre a dança do seu pai. Dessa forma, ele chega até o trem infinito mais Zenitsu e Inosuke, sabendo que iriam se encontrar com Rengoku, e ao conversar com ele, o Hashira das Chamas disse que não sabia nada sobre a dança do Deus do Fogo, aproveitando para explicar sobre as respirações básicas, dizendo que elas são chamas, água, vento, pedra e relâmpago. Após essa breve conversa, Rengoku revela que a sua missão era matar um demônio que estava causando muitos problemas naquele trem. Porém, o que eles não sabiam é que a situação era muito pior do que um Oni qualquer, já que naquele trem havia um Lu Inferior 1 que utilizava sua arte do demônio de sangue para colocar todos que estavam no trem em um sonho manipulado por ele. Dessa forma, cada um dos caçadores tem um sonho diferente, começando com Zenitsu, que sonhou com ele e a Nezuko juntos em um momento romântico, enquanto o sonho de Inosuke era todos seus companheiros chamando ele de chefe e seguindo suas ordens, com todos eles tendo uma aparência animalesca. Já o Rengoku sonha com o momento em que ele disse para seu pai que se tornaria um Hashira, com seu pai demonstrando falta de apoio e Rengoku não desistindo de seu sonho, porque as chamas em seu coração jamais iriam se apagar. Enquanto ao sonho do Tanjiro, envolve aquele dia no qual ele foi vender carvão, porém neste sonho, quando ele volta para sua família, todos estão vivos, o que faz Tanjiro cair em lágrimas. Enquanto isso, no mundo real, alguns humanos que servem a Enmu vão até os caçadores de Onis para então matá-los, pois Enmu explica que sob os efeitos de seu poder, os caçadores ainda são sensíveis à sede de sangue dos Onis e por isso poderiam quebrar a técnica feita por ele. Por este motivo, ele decidiu usar os humanos para destruir o centro espiritual dos caçadores. E o primeiro escolhido pelos humanos para destruir o centro espiritual foi o Hashira do Fogo. Porém, aquela não foi uma boa escolha, já que mesmo enquanto estava preso sobre a técnica do Lu Inferior 1, Rengoku sempre teve um grande senso de sobrevivência e se move no exato momento em que seu centro espiritual seria quebrado. Já o garoto encarregado de destruir o centro espiritual do Tanjiro acaba se encontrando em um lugar lindo e caloroso. Dessa forma, ele acaba desistindo de matar o Tanjiro, enquanto a garota que havia entrado no sonho de Inosuke acaba tendo sérios problemas para achar o seu centro espiritual. E também ela é caçada pelo próprio Inosuke, já que ela invadiu a sua área inconsciente, e o mesmo se repete no inconsciente de Zenitsu, sendo percebido pelo Lu Inferior 1, que nem se preocupa com isso, pois para ele não faria diferença alguma. Mas o que ele não esperava é que Tanjiro acordaria de seu sonho, já que seguindo seu próprio instinto e com base nas pistas que havia recebido de Nezuko e de seu pai, ele decidiu cortar o seu próprio pescoço, o que resultaria em sua morte no sonho, porém ele acordaria na vida real. E após acordar, ele pede para Nezuko queimar as cordas que haviam ligados os outros humanos aos caçadores, mas mesmo após Nezuko ter cortado as cordas, os caçadores não estavam acordando, então Tanjiro decide lutar sozinho, enquanto Nezuko tentava acordar os demais caçadores. Tanjiro se encontra com Enmu pela primeira vez, e o Oni se questionava como Tanjiro havia acordado e percebido que precisava de sair de seu inconsciente. Mas assim que percebe os brincos de Tanjiro que ele sempre usava, Enmu diz que estava se sentindo em um sonho, já que matar Tanjiro faria ele receber mais sangue de Muzan, e assim poderia desafiar
frente a um Lua Superior para então tomar o seu lugar. Dessa forma, quando Tanjiro ataca com o Dragão da Mudança, Enmu tenta novamente colocá-lo para dormir, mas a sua técnica não parecia estar funcionando, já que Tanjiro continuava avançando contra ele, e é neste momento que Enmu percebe o que está acontecendo. O Tanjiro estava cortando a sua própria cabeça todas as vezes que caía no sonho do Lua Inferior 1, assim ele não ficava por muito tempo dentro do seu inconsciente, não dando brecha nenhuma para o Lua Inferior. Então Tanjiro, extremamente irritado com o pesadelo que Enmu tentou simular em seus sonhos, corta a cabeça do Oni com muita facilidade, e naquele momento ele se perguntava se o Lua Superior 1 era mais fraco do que o Rui. Mas a verdade é que Enmu não morreu, já que o seu corpo era o trem inteiro. Dessa forma, os 200 passageiros que se encontravam dentro do trem corriam bastante risco de se tornarem comidas de Oni. Então Tanjiro se pergunta o que fazer, pois ele sozinho não conseguiria dar conta de proteger o trem inteiro. Dessa forma, ele grita por Rengoku e os outros, implorando que eles acordassem para defender os passageiros. E de repente o barulho que havia começado baixo começa a aumentar dentro do trem, e dele acaba saindo Inosuke pelo teto gritando seu bordão: despertar explosivo. Tanjiro, um tanto aliviado por ter visto um rosto amigo, diz a Inosuke para cuidar dos passageiros do trem. Dessa forma, Inosuke volta para o mesmo buraco que havia aberto anteriormente e utiliza sua forma da besta para despedaçar todas as partes do Oni que saía pelo trem. Já Tanjiro volta ao trem atravessando a janela e corta partes do Oni com a primeira forma da respiração da água, enquanto Nezuko estava defendendo os passageiros usando seus poderes de Oni, porém em um momento, após tentar salvar um deles, ela acaba sendo presa. E quando as partes de Enmu estavam prestes a rasgá-la, um súbito relâmpago vindo de diversas áreas do trem acende e passa destruindo todas as partes do Oni até chegar em Nezuko e salvá-la. Aquele relâmpago era Zenitsu ainda adormecido, mas com seus instintos naturais entrando em ação. Então ele destrói todas as partes do Oni por todo o vagão, dizendo que protegeria a Nezuko. Do outro lado do trem, Rengoku já acordado mostra uma imensa velocidade, passando e destruindo partes do Oni por todo o trem até chegar em Tanjiro. O Hashira então fala para Tanjiro que possui 8 vagões e ele iria acabar defendendo 5, enquanto Nezuko e Zenitsu defenderiam os outros 3, deixando Inosuke e Tanjiro livres para achar o ponto fraco do Lua Inferior 1, aonde ao entrar no local se encontra com o maquinista e vários braços do Oni que são fatiados pela dupla de caçadores. Dessa forma, após ouvir os gritos de dor de Enmu por terem cortado partes do seu corpo, Tanjiro acredita que seu ponto fraco está em algum lugar próximo e pede para Inosuke abrir o chão. E Inosuke, frustrado por receber ordens do Tanjiro, usa sua respiração da besta em direção ao chão do motor do trem e revela grandes ossos semelhantes a vértebras. Então Tanjiro, vendo que se tratava do pescoço do Oni, imediatamente usa sua respiração da água na 8ª forma para dessa forma decapitá-lo, mas o Lua Inferior rapidamente se defende protegendo seu pescoço com carnes que se expandiam por todas as direções. Dessa forma, Tanjiro pede a Inosuke que combata sua técnica da respiração com a dele, para que assim possa infligir danos no pescoço do Oni. Mas antes que ele pudesse fazer algo, Enmu libera sua arte do demônio de sangue, forçando Tanjiro a adormecer constantemente, porém Tanjiro já sabia que bastava cortar seu pescoço para acordar dos sonhos e passa a informação para Inosuke. E enquanto ele estava em um ciclo de dormir e acordar, ele perde a noção da realidade, acabando posicionando a sua lâmina Nichirin em seu pescoço, pronto para cortar sua própria garganta na vida real. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Inosuke agarra seu pulso e o arrasta em direção ao chão para impedir dele se matar. Naquele momento, o maquinista, que havia sido salvo por Tanjiro, ataca Inosuke com a lâmina por não querer que ele destruísse o seu sonho, mas Tanjiro entra na frente do golpe e acaba perfurado no estômago. Enquanto isso, Inosuke usa sua respiração da besta e corta toda a carne que protege o pescoço do Oni. Dessa forma, o pescoço de Enmu está exposto, com Tanjiro implorando pela ajuda de seu pai para derrotar o Lua Inferior 1. Assim, ele usa a dança do Deus do Fogo e corta a cabeça do Oni, o matando de verdade. E por não querer morrer, o Lua Inferior 1 libera toda a sua carne pelo trem para consumir os 200 passageiros que havia por lá. Porém, infelizmente, é interrompido por Rengoku e Zenitsu, utilizando seus respectivos estilos de respiração, e finalmente o trem do infinito acaba descarrilhando e o Lua Inferior 1 morre definitivamente. A próxima luta é de Tanjiro e Nezuko contra Daki, a Lua Superior 6.
Após 4 meses da morte de Rengoku, nossos protagonistas Tanjiro, Inosuke e Zenitsu treinaram arduamente enquanto realizavam algumas missões no processo. E quando Tanjiro estava retornando de uma dessas missões, ele encontra o homem que estava levando uma das garotas que trabalhava para Shinobu, e este homem era ninguém mais ninguém menos do que Tengen Uzui, o Hashira do som. E ele estava ali pegando uma garota porque precisava de uma menina para sua missão, mas pela falta de experiência em missões da garota, não seria uma boa deixá-la ir. Dessa forma, Tanjiro propõe a Tengen levar ele e seus companheiros para essa missão, onde eles se disfarçam de mulheres para ajudar Tengen a localizar suas 3 esposas e o Oni que se encontrava na cidade. Após um tempo filtrado em algumas das casas de chá, Zenitsu desaparece e então o restante dos caçadores deixam seus disfarces de garotas para procurá-lo. Mas após Tanjiro se despedir de Konaitsu, uma das mulheres da casa de chá, ele acaba sentindo o cheiro de Oni por perto e então decide voltar para vê-la. E ao chegar pela janela, ele se encontra com Oni prendendo a mulher pelas suas faixas, e aquela Oni se tratava de Daki, a lua superior 6. Sem querer muitas conversas com o Tanjiro por ele não ser um Hashira, a Daki o arremessa para longe, usando suas faixas sem a menor chance de reação para ele. Dessa forma, com muito medo da Oni, Tanjiro retira a caixa de Nezuko de suas costas e pede para que ela não saísse do lugar onde eles estavam. Ele ataca a lua superior com a 4ª forma da respiração da água, enquanto a Daki se lançava contra ele, dizendo que arrancaria seus olhos por serem lindos. E nesse primeiro embate do Tanjiro contra a lua superior, ele consegue cortar as faixas que haviam prendido a Konaitsu. Dessa forma, a Daki assume para si mesma que os movimentos do Tanjiro são impressionantes. Porém, seus pensamentos são interrompidos quando ela ouve um som de explosão devido a Tengen ter usado a sua respiração do som na primeira forma para se encontrar no subsolo onde os humanos capturados por Daki se encontravam. No momento seguinte, Daki pergunta para Tanjiro quantos caçadores vieram com ele, já que com ela deduzindo ela acreditava que seriam 4, e após o Tanjiro se negar a responder, ela avisa que a ponta de sua lâmina Nichirin está lascada e quem a fez deveria ser um péssimo ferreiro. Mas Tanjiro disse que uma lâmina é quebrada porque seu usuário não é forte o suficiente para combater um Oni de forma eficiente. Por causa disso, ele acredita que seu corpo não é tão compatível com a sua respiração da água, em comparação com o seu mestre ou então o Hashira da água, Tomioka. E então ele avisa que deve utilizar a dança do deus do fogo, mesmo que seu corpo não aguente usá-la por muito tempo devido à sua brutalidade. Dessa forma, Tanjiro parte para atacar Daki e consegue cortar 2 de suas faixas, o que surpreende a Oni, que logo é atacada novamente pela valsa de chamas, porém ela consegue desviar do golpe de Tanjiro, movendo seu corpo para trás. Mas o que ela não esperava era um próximo ataque vindo logo em sequência na direção de seu pescoço, com a dança do deus do fogo. No entanto, a lua superior se encontrava calma e dizia que estava prestes a bocejar, enquanto lançava Tanjiro para longe usando as suas faixas. Naquele momento, o embate entre os dois ficava ainda mais fervoroso, com o Daki aplicando pressão sobre o Tanjiro, porém eles são interrompidos pelos ataques dos outros caçadores de Onis no local, onde a Daki armazenava comida. Dessa forma, ela tem que se fugir com essas faixas onde armazenava comida, para evitar que eles destruam tudo e por consequência deixando a Daki mais forte. E então de repente surge um jovem meia luta, com raiva de Tanjiro por ele estar incomodando os moradores próximos do local. Esse jovem acaba irritando a Daki e usa uma de suas faixas para destruir todo o local, e Tanjiro tenta defendê-la ao máximo, levando vários golpes da Oni. Porém o rapaz acaba perdendo a sua mão esquerda e os outros civis que se encontravam por lá estavam gravemente feridos ou então mortos. Naquele momento, com toda aquela situação, Tanjiro começa a ferver de raiva e seus olhos começam a sangrar. Logo ele lembra de uma carta escrita por Shinjoro Rengoku e nela informa a Tanjiro que todos os usuários de respiração do sol têm uma marca em sua testa, e por isso Tanjiro é de fato um usuário da respiração do sol. Mas mesmo com toda a explicação do antigo Hashira, Tanjiro acredita que sua marca de nascença é na verdade uma cicatriz que havia ganhado quando protegeu Nezuko da queda de um braseiro. Então Tanjiro parte novamente para cima da Daki agarrando sua perna direita e tenta cortar sua cabeça enquanto chorava sangue, porém ela arranca sua própria perna para poder criar uma distância do Tanjiro. E eles começam a trocar algumas palavras. Dessa forma, quando Tanjiro diz a Daki que ela já foi uma humana, ela fica extremamente frustrada e diz que Onis não precisavam
está ciente das falhas humanas, o que enfurece ainda mais o Tanjiro, avançando até ela, que tenta fatiá-lo com a sua respiração de sangue. E mesmo que Daki se considere mais poderosa do que Tanjiro no momento, ela se surpreende com a dança do Deus do Fogo na sua forma Sol Ardente, e com isso ele consegue cortar a maioria das faixas de Daki, que começa a gritar de dor, e Tanjiro, não dando tempo de reação para Oni, continua atacando a Oni sem parar até que chega em seu pescoço. Porém, Daki transforma sua carne em uma de suas faixas e suaviza o corte a ponto de conseguir atacar Tanjiro com sua arte do demônio de sangue ainda mais poderosa. Tanjiro então desvia de todas as lâminas e prende em um só lugar, aproveitando para puxar as faixas para trás e pular no ar para cortar as faixas e decapitar a Daki. No entanto, quando Tanjiro estava prestes a cortar o pescoço de Daki, a sua irmã mais nova, Hanako Kamado, aparece lembrando ele de respirar, algo que ele não estava fazendo por todo esse tempo. Dessa forma, o corpo de Tanjiro não resiste à pressão e ele desmaia enquanto torce sangue. Logo, a lua superior, querendo se vingar da tentativa do Tanjiro de arrancar sua cabeça, parte para decapitá-lo com as suas faixas. Porém, Nezuko aparece irritada, chutando o crânio de Daki, a jogando para longe. A Oni então se lembra que Muzan havia pedido que matasse a Nezuko, pois ela fugiu de sua influência. Mas antes que Daki pudesse fazer algo, Nezuko já havia atacado ela novamente. No entanto, a lua superior conseguiu com muita facilidade prever os movimentos de Nezuko e corta sua perna, aproveitando para cortá-la no meio horizontalmente e jogá-la em um prédio próximo de lá. Então, enquanto ela vai avançando até Nezuko, a Oni aponta como ela está fraca por não ter comido humanos e questiona como ela conseguiu sair do controle de Muzan. Porém, Nezuko se levanta com a perna totalmente curada e, para a surpresa da lua superior, ela também cura instantaneamente o seu braço, fazendo Daki admitir que a cura de Nezuko rivaliza com a dela, uma lua superior. Enquanto isso, o bambu utilizado por Nezuko em sua boca cai, revelando seus dentes e sua forma demoníaca, onde apenas com a pressão emanada por ela, Nezuko deixou a Daki morrendo de medo, e sem hesitar, ela corre na direção de Daki para chutá-la, e mesmo que a lua superior tenha cortado a sua perna, ela se regenera novamente, de forma tão rápida que ainda consegue finalizar um golpe pisando em Daki. Vendo isso, Daki admite que a regeneração de Nezuko na verdade é superior à dela, e naquele momento Nezuko libera um sorriso sádico por seus instintos demoníacos estarem tomando suas decisões. No entanto, a lua superior não se dá por vencida e logo corta todo o corpo de Nezuko, que solidifica seu sangue para impedir os impactos da faixa. Dessa forma, sem que a Daki perceba, Nezuko utiliza sua arte do demônio de sangue e engloba a Daki em chamas. Então, enquanto a lua superior queima e grita de angústia e terror, Nezuko retoma seus braços amputados, dando novamente um sorriso sádico enquanto pisava na cabeça de Daki e a chuta para longe. Logo após chutar Daki, Nezuko observa a mulher que havia se ferido em meio ao combate e, por estar tomada pelos seus instintos demoníacos, ela avança até a mulher para comê-la e consumir o seu sangue. Porém, Tanjiro consegue chegar a tempo e prender o corpo de Nezuko com as suas pernas, enquanto colocava a lâmina Nishiri na boca dela para impedi-la de morder, e a situação só piorava quando Daki aparece novamente, estando com seu lado direito totalmente queimado e tendo problemas para se regenerar. Mas a chegada do Hashira do Som é certeira, com ele falando para Tanjiro que a sua irmã estava progredindo para uma Oni. Enquanto isso, Daki começa a ficar irritada com Tengen, já que ele não estava dando atenção para ela. E o Hashira, sem muitos arrodeios, apenas diz a ela que ela é muito fraca para ser uma lua superior, e de repente a cabeça de Daki cai de seus ombros e surpreende ela mesma e o próprio Tanjiro. A próxima luta é uma sequência direta da luta anterior, com Tanjiro e Tengen contra Gyutaro, o Lua Superior 6. Após o Hashira do Som cortar a cabeça de Daki, ela não para de gritar sobre como ela era forte e que realmente ela se tratava de uma Lua Superior 6. Porém, isso só faz Tengen questionar o porquê dela não estar virando cinzas, já que sua cabeça foi arrancada. Naquele momento, Daki, começando a chorar, grita pelo seu irmão, dizendo que sua cabeça foi arrancada, então surge uma figura normal de seu corpo e Tengen, agindo por puro reflexo, parte para cortar a criatura que já estava no outro local do cômodo, cuidando de Daki, mostrando para Tengen que a sua velocidade não era brincadeira. Dessa forma, o Hashira parte para atacá-lo novamente, mas o Oni revida atacando Tengen de volta,
o forçando a se defender do ataque. E este Oni que Tengen estava enfrentando também era um Lua Superior 6. O que acontece é que ele divide esse posto com a sua irmã, sendo ela como se fosse uma Lua Superior 6 inferior e ele um Lua Superior 6 definitivo. Dessa forma a batalha começa com o Oni admirando o rosto do Hashira, dizendo que ele tinha uma pele bonita, sem manchas, marcas de nascença ou feridas anteriores. E por isso Tengen deveria ser bem popular com as mulheres, o que causava muita inveja no Lua Superior. Dessa forma o Oni revela que seu nome é Gyutaro, e naquele mesmo momento o Oni lança duas foices em Tengen e em dois civis que ele estava cobrindo. Mas o Hashira do Som os protege do ataque e isso faz Gyutaro ficar ainda mais invejado, o venerando ao salvar a vida dos civis. Naquele momento Tengen revela a Gyutaro que ele possui 3 esposas que o adoram e isso irrita gravemente o Oni, que começa a se coçar e libera sua arte do demônio de sangue, com o Hashira se defendendo junto do casal, destruindo o chão de onde estavam e indo para o andar de baixo. Porém Gyutaro pode controlar suas foices e as mandam novamente em Tengen com um movimento nem um pouco natural. Então dessa vez, para se defender, o Hashira começa um movimento contínuo com as suas espadas, e quando ele percebe que não havia mais civis por perto, ele utiliza 3 bolinhas pretas jogando elas para o ar, cortando e causando uma grande explosão escapando do local. Com isso Gyutaro diz a Tengen que ele é diferente dos demais Hashiras que ele enfrentou, dizendo que ele seria abençoado pelo talento. Porém Tengen zomba do Lua Superior, falando que não possui talentos e que nunca poderia ser como Rengoku, o Hashira do Fogo. Dessa forma Gyutaro pergunta para Tengen como ele está vivo até agora, já que suas foices possuem um veneno mortal e ele havia sido atingido anteriormente, e o Hashira explica que isso acontece por ele ser um shinobi e por isso desenvolveu resistência aos venenos. E sem mais enrolação, o Hashira do Som parte para cima dos 2 Luas superiores, enquanto balançava suas lâminas em Shirin e acerta um chute vertical em Daki. E após o ataque Tengen utiliza suas bolinhas pretas novamente, que explodem bem em cima das armas dos Onis, criando uma cortina de fumaça, o que seria a oportunidade perfeita para Tengen estender as suas lâminas até o pescoço do Gyutaro, mas o Oni se defende utilizando suas foices de sangue e termina dizendo que Tengen estaria morrendo lentamente. Então naquele momento surge o nosso trio de protagonistas Inosuke, Zenitsu e Tanjiro, para lutar ao lado do Hashira do Som, que logo percebe que eles devem matar os 2 Onis e informa Tanjiro e os outros caçadores que eles deveriam arrancar a cabeça dos 2 Onis sem deixar que um deles se recuperassem, pois assim eles morreriam de forma definitiva, e por isso eles se dividem com Inosuke e Zenitsu lutando contra Daki e Tanjiro e Tengen contra Gyutaro. Dessa forma a batalha entre eles começa com Gyutaro atacando Tanjiro, sem que ele ao menos percebesse. Mas antes que o Oni terminasse seu ataque, Tengen surge o atacando com seus cutelos e os dois começam a trocar golpes de forma frenética, até que as faixas de Daki destrói tudo em cima deles, os atrapalhando pela falta de visão. Em meio a esses ataques, o Hashira estava para receber um ataque em suas costas, que ele não conseguiria desviar, mas então Tanjiro dá suporte para Tengen e bloqueia o golpe de Gyutaro. Em seguida eles combinam suas técnicas para afastar o Oni, porém Tengen percebe como Tanjiro estava esgotado dessa luta, já que o nosso protagonista tinha se ferido em seus ombros, e como Tengen foi envenenado por Gyutaro, eles teriam que acabar com essa luta rapidamente. Dessa forma, uma das esposas kunoichi de Tengen Uzui aparece e joga uma quantia imensa de kunais na direção do Hashira e do Oni, que se defende utilizando a sua arte do demônio de sangue. No entanto, Tengen Uzui continua atacando em meio aos kunais e consegue cortar as pernas do Oni. Dessa forma ele acaba sendo atingido por uma das kunais, e após ser atingido por ela, a regeneração de Gyutaro começa a ficar mais lenta, pois as kunais possuem algumas substâncias extraídas das flores de glicemia, uma das maiores fraquezas dos Onis. Então, aproveitando a brecha, Tengen e Tanjiro avançam para cortar o pescoço do Lua Superior. Porém, o efeito do veneno acaba passando e Gyutaro começa a se regenerar. Dessa forma, ele se defende do ataque da dupla de caçadores, criando uma grande cortina de fumaça, onde o Oni aproveita para atacar a esposa de Tengen Uzui, com o Hashira não conseguindo ajudá-la por causa das faixas de Daki em seu caminho. Porém, Tanjiro, utilizando a sua respiração da água junto da dança do Deus do Fogo, consegue avançar até o Oni e retirar a mulher do Hashira de seus braços. Dessa forma, o Lua Superior avança na direção de Tanjiro e não percebem Tengen chegando pelas suas costas para cortar sua cabeça. Mas mesmo chegando pelas costas do Lua Superior,
o Oni consegue se defender das duas espadas utilizando suas foices de sangue, enquanto girava sua cabeça para trás, mordendo as outras lâminas de Tengen que iria cortar sua cabeça. E após se defender dos ataques, Gyutaro arremessa os caçadores para longe. E enquanto essa luta do Tanjiro e do Hashira acontecia, Inosuke e Zenitsu estavam lutando contra Daki. E naquele momento, em um ataque combinado do Inosuke, Zenitsu e Tanjiro, que foi arremessado para onde eles estavam, consegue cortar a cabeça da lua superior novamente. E após cortá-la, Inosuke acaba correndo com a cabeça de Daki entre os seus braços, como se estivesse em um futebol americano, porém enquanto corria, Inosuke é apunhalado pelas costas por Gyutaro, perfurando seu peito. E para piorar ainda mais a situação, Tanjiro encontra Tengen largado no chão, tendo perdido parte do seu braço esquerdo. Além disso, ele estava sem batimentos cardíacos, já Zenitsu acaba soterrado por escombros de um prédio. Dessa forma, Gyutaro se aproxima de Tanjiro e começa a humilhá-lo, falando que ele não conseguiu proteger a sua própria irmã, enquanto começava a quebrar os seus dedos. E naquele momento, ele oferece a Tanjiro a oportunidade de se tornar um Oni, porém, em toda essa conversa, Tanjiro só estava se preparando para dar uma cabeçada no Lua Superior. Enquanto novamente o atacava com a kunai para enfraquecer o Oni, dessa forma mesmo com os dedos quebrados, Tanjiro pega sua katana e ataca o pescoço do Gyutaro. Enquanto isso, Zenitsu volta ao combate, usando a sua primeira forma da respiração do trovão velocidade divina, e parte para cortar o pescoço de Daki, e naquele mesmo momento o veneno no corpo do Gyutaro passa e ele consegue afastar o Tanjiro de seu corpo. Então Tengen volta ao combate, mostrando que não havia morrido, apenas tinha parado seus próprios batimentos cardíacos para que o veneno não circulasse pelo seu corpo. Dessa forma, mesmo estando com apenas um braço, Tengen troca golpes com Gyutaro e abre uma brecha para Tanjiro atacá-lo. O problema é que Tanjiro não consegue ser rápido o suficiente e o Gyutaro o perfura no queixo com a sua foice envenenada e as marcas em sua testa começam a ficar notáveis, deixando Tanjiro extremamente poderoso. Com isso, ainda com a foice de Gyutaro em seu queixo, ele continua o ataque ao pescoço do Oni. Enquanto isso, Zenitsu continuava atacando Daki, que graças às suas faixas ele não conseguia cortar o seu pescoço, até que Inosuke volta revelando que mudou seus órgãos de lugar para não morrer. Dessa forma eles conseguem cortar as cabeças dos Oni simultaneamente, e mesmo com as cabeças arrancadas, o corpo de Gyutaro ainda libera um enorme ataque que destruiu grande parte do local. E após a liberação do poder, todos os caçadores se encontravam esgotados. Zenitsu estava com suas pernas quebradas e Inosuke próximo da morte. Porém, com a ajuda de Nezuko, usando a sua arte do demônio de sangue, o Inosuke acaba sendo salvo. Enquanto isso, Tengen se encontrava muito ferido, tendo perdido parte do seu braço e o seu olho esquerdo. Tudo isso além de estar quase morrendo por causa do veneno do Gyutaro. Porém, novamente, graças a Nezuko, o veneno é removido do corpo de Tengen Uzui, que fica bem na medida do possível. Então Tanjiro foi coletar um pouco do sangue dos dois Luas Superiores para levar para Tamayo. E assim, nós temos a primeira morte de um Lua Superior há 100 anos. A próxima luta é Tanjiro, Nezuko, Genya e Mitsuri contra Ratengo, o Lua Superior 4. Em uma vila de ferreiros, dois Luas Superiores atacavam os caçadores de Onis. E enquanto Mushiro Tokito, Hashira da Névoa, tinha que lidar sozinho com Gyoko, o Lua Superior 5, os outros caçadores lutavam contra o Lua Superior 4 e suas diversas ramificações, já que o Lua Superior 4 possui uma habilidade diferenciada, onde todas as vezes que cortarem as suas cabeças, surgirá um novo Oni com a característica diferente. E por estar próximo de lá, a Hashira do Amor consegue chegar na Vila dos Ferreiros para ajudar os caçadores nas lutas contra os Luas Superiores. Então naquele momento, Nezuko e Tanjiro estavam tendo muitos problemas com as ramificações do Lua Superior 4, até que um elo entre as habilidades de Tanjiro e Nezuko despertam a espada de Tanjiro para uma lâmina de cor vermelha. Dessa forma, as memórias de Muzan são ligadas aos Onis que estavam vendo essa lâmina, e esses Onis se lembram do caçador que perseguiu e quase cortou a cabeça de Muzan Kibutsushi. Naquele momento, Tanjiro ataca os Onis e consegue cortá-los por completo, e devido à lâmina vermelha, a regeneração dos Onis acabou ficando prejudicadas, e enquanto isso, Tanjiro se encontra com Genya Shinazugawa, que estava em uma forma demoníaca por ter consumido a carne de um Oni. Dessa forma, eles descobrem que devem encontrar a quinta parte do corpo desse Lua Superior para então matá-lo. Então o Tanjiro manda Nezuko e o Genya ir na direção do Lua Superior 4, enquanto ele dava cobertura para os dois, mas ainda no momento enquanto Tanjiro e Nezuko lutavam contra alguma das ramificações do Lua Superior 4, o Genya localiza o Lua Superior
superior definitivo que era muito pequeno e estava escondido entre as folhas, tendo o corpo tão pequeno quanto a de um rato e por isso era muito difícil de pegá-lo. Então o caçador demoníaco consegue acertar um golpe com sua espada no pescoço do Oni. No entanto, tudo o que ele fazia acabava sendo ineficaz e naquele mesmo momento em que estava tentando matar o Lua Superior, Genya deixa sua guarda baixa e uma das ramificações tenta matá-lo pelas costas. Mas então Tanjiro aparece para lhe dar cobertura enquanto Genya matava o Lua Superior, porém uma das ramificações que estava um pouco atrás deles lança um ataque violento de estocadas com a lança na direção do Tanjiro, que logo fecha os olhos esperando o pior, mas quando Tanjiro abre os olhos ele vê que Genya recebeu o golpe por ele, tendo seu corpo totalmente perfurado. No entanto, pelos poderes demoníacos ele não morreria com aquilo, e então pede para Tanjiro ir cortar a cabeça do Lua Superior 4, pois ele conseguiria dar cobertura. Dessa forma, enquanto Genya lidava com as ramificações, Tanjiro avançava contra o minúsculo Oni e o ataca com a sua lâmina vermelha, mas como já sabemos que nem tudo são flores, a sua lâmina volta a ficar preta, enquanto o novo inimigo superior das demais ramificações aparece em suas costas, sendo a quinta parte do Lua Superior 4 uma fusão de todas as outras formas, tirando o corpo principal. O nome dessa quinta parte é Zorakuten e ele possui a habilidade de manipular madeira. Dessa forma protege o corpo principal cercando em uma espécie de árvore, e naquele momento é explicado para nós o real poder do Lua Superior 4, onde quanto pior for a situação em que ele estiver passando, mais forte ele ficará. Então a luta continuava com a nova forma do Lua Superior, criando um dragão de 5 cabeças que poderiam liberar rugidos e eram fortes o suficiente para acabar com os tímpanos dos inimigos. E quando esse Oni prende Tanjiro em suas árvores, a Hashira Odomo chega resgatando ele da boca do dragão. Dessa forma Mitsuri disse a essa ramificação poderosa que ela resgatará Nezuko e Genya Shinazugawa, porém o Oni respondeu xingando Mitsuri, deixando ela muito irritada. Então ele ataca a Mitsuri com o raio ressonante da morte, mas a Mitsuri passa pelo golpe facilmente usando a respiração do amor na terceira forma, e então eles continuam trocando vários golpes. Mitsuri fez o possível para evitar os golpes do Oni, mas o Oni realiza um dos seus golpes mais poderosos em larga escala, e Mitsuri, sem ter muitas opções, ataca a cabeça do Oni superior para matá-lo, porém ela não tinha recebido a informação que aquele não era o corpo original do Lua Superior, e esse foi um grande erro que ela cometeu em batalha, sendo atingida em cheio pelo ataque do Oni. Porém Mitsuri consegue aguentar o ataque e também manter a forma de seu corpo, que possui uma densidade 8 vezes maior do que uma de uma mulher comum, mas ela ainda estava desmaiada à frente do Lua Superior, que estava pronto para matá-la com um soco. No entanto, Tanjiro, Nezuko e Genya Shinazugawa a salvam acreditando que ela seria a melhor opção para eles vencerem. Dessa forma, quando os Zorakuten, a quinta ramificação, atacam os caçadores, Mitsuri desperta e defende todos eles do golpe do inimigo. Em seguida, Mitsuri avança na direção do Oni, enquanto aumentava sua frequência cardíaca para assim ficar mais forte. E como se aquilo já não fosse o suficiente, a sua força é aumentada ainda mais quando a marca do caçador surge na Hashira, formando dois corações em lados opostos. Assim, enquanto Mitsuri luta contra Zorakuten, os outros caçadores vão atrás do corpo principal para matá-lo, e é naquele momento em que Genya, estando pendurado em uma das árvores do Lua Superior, acaba comendo a madeira do Oni, conseguindo abrir o casulo para os demais caçadores, onde o corpo principal do Lua Superior estava escondido, porém o bicho já tinha metido o pé dali, o que acaba deixando Genya muito irritado, atacando uma árvore no pequeno Lua Superior, que continuava correndo. Naquele momento, Tanjiro se lembra de Zenitsu explicando para ele sobre a respiração do trovão, então ele repete o processo e consegue atingir uma velocidade incrível, alcançando o Lua Superior com muita facilidade, porém quando Tanjiro começa a cortar a sua cabeça, o Oni, que estava do tamanho de um rato, acaba crescendo, ficando gigantesco. Logo ele agarra Tanjiro entre as suas mãos, o esmagando, e caso Nezuko e Genya não tivessem chegado a tempo, com certeza Tanjiro teria seu CPF cancelado naquele momento. Então eles atacam o Lua Superior juntos, o que acaba com geral caindo de um penhasco, e Ratengo, o Lua Superior, que estava com a sua regeneração lenta, decide que deve comer algum humano para se fortalecer primeiramente. Dessa forma ele acaba indo na direção de um ferreiro que estava
estava passando por lá, e naquele momento Tanjiro quer matar muito o Oni, mas ele está sem a sua katana, quando de repente surge uma katana em sua frente jogada por Mushiro Tokito. E após pegar a nova katana, Tanjiro utiliza sua técnica de respiração e chega em um piscar de olhos na frente do Lua Superior, cortando a sua cabeça. Porém, aquele ainda não era o corpo principal, já que o Lua Superior de verdade ainda era pequeno e se encontrava dentro daquele corpo, que na verdade se tratava da sexta ramificação do Lua Superior. No entanto, estava amanhecendo, então Tanjiro teria que decidir entre salvar sua irmã ou então matar esse Oni e salvar os ferreiros, e com o sol nascendo, Nezuko começa a queimar, mas ainda assim ela arremessa Tanjiro na direção do Oni, matando o Oni definitivamente. Porém, agora Nezuko iria morrer, afinal os Oni são fracos contra o sol. No entanto, os ferreiros começam a chamar Tanjiro, e quando ele levanta a cabeça para olhar a sua irmã, ele percebe que Nezuko não havia morrido, e isso aconteceu porque Nezuko teria conquistado o sol. Naquele mesmo momento, o corpo de Zorakuten, que estava lutando contra Mitsuri, também desaparece, então a batalha ali se encerra. A próxima luta é Tanjiro e Tomioka contra Kasa, o Lua Superior 3. Tanjiro e Tomioka, o Hashira da Água, estavam correndo dentro do castelo infinito procurando por Muzan Butsushi. E de repente um tremor sacode ambos os caçadores, com Tanjiro sentindo um cheiro familiar vindo do teto, que logo se quebra revelando o acaso Lua Superior 3, dizendo estar surpreso por alguém como Tanjiro ainda estar vivo. Dessa forma, o embate entre eles começa com a Kasa gritando o nome do Tanjiro, enquanto Tanjiro gritava o nome do Akaza. E conforme a Kasa avança, Tanjiro desvia de seu soco e usa a dança do deus do fogo em Akaza, e com muito esforço ele corta o braço do Lua Superior, que revida tentando decapitar Tanjiro com um soco em seu rosto, porém o caçador desvia e contra-ataca cortando o rosto do Akaza, e enquanto olhava aquela luta, Tomioka fica pasmo e surpreso com a repentina melhora do Tanjiro, comparando as suas habilidades com a de um Hashira, e até Akaza é forçado a aceitar o que Rengoku já havia dito quando lutaram anteriormente. Dessa forma, o Lua Superior ativa o seu desenvolvimento de técnica, morte destrutiva agulha de bússola, indicando o início de uma batalha real. Então Tomioka entra na batalha usando a sua terceira forma da respiração da água, o que deixa Kasa impressionado, já que fazia 50 anos que ele não encontrava o pilar da água como Tomioka. Dessa forma, a Kasa ataca Tomioka com a morte destrutiva Desordem, que é uma enxurrada de socos que produzem ondas de choque gigantescas. E logo Tomioka nega este ataque, usando a sua respiração da água na 11ª forma. Então a Kasa comenta que ele nunca tinha visto aquela técnica sendo usada pela última Hashira da água na qual enfrentou. Enquanto isso, Tanjiro tenta acertá-lo por trás, utilizando a dança do deus do fogo, mas a Kasa desvia do golpe e aparece por trás de Tanjiro para acertar um golpe em seu pescoço, porém antes que ele pudesse realizar o golpe, Tomioka corta o seu punho com a roda d'água. Dessa forma, Oni logo se regenera e troca golpes com Tomioka, enquanto Tanjiro aproveita para tentar derrubá-lo. No entanto, a Kasa, percebendo a ação do Tanjiro, chuta o rosto dele, e mesmo com um golpe defendido, Tanjiro ainda cospe sangue. Enquanto isso, a Kasa continuava batalhando contra Tomioka, e fica impressionado com as habilidades perguntando seu nome. Porém, Tomioka recusa falar o seu nome e acaba sendo chutado para longe da batalha. E naquele momento, Tanjiro, com um QI de mais de 8.000, grita pelo nome do Tomioka, e a Kasa, se aproximando do Tanjiro, acaba descobrindo o nome do Hashira da Água. E após a descoberta, eles trocam mais golpes, com a Kasa elogiando Tanjiro pela sua melhora, dizendo que Rengoku tinha feito um ótimo trabalho e que ele estava satisfeito pela morte do Hashira do Fogo, deixando Tanjiro muito irritado com ele, que mostra que herdou a determinação de Rengoku, defendendo sempre os mais fracos por ser alguém forte. As palavras do Tanjiro abalam a Kasa, que se sente inquieto, e as memórias de Kaizo, o antigo mestre do Akaza, aparece dizendo-lhe as mesmas palavras que Tanjiro. A Kasa ignora e percebe que é apenas uma alucinação quando golpeia o ar, e acaba ficando extremamente irritado com Tanjiro, dizendo que ele era desagradável, enquanto atacava com o salgueiro cintilante de 10.000 folhas. E naquele exato momento, Tanjiro percebe que a Kasa ficou ainda mais rápido, e antes que pudesse fazer alguma coisa, o Oni já se encontrava à sua frente, chutando Tanjiro, fazendo ele cuspir mais sangue ainda. Dessa forma, Tanjiro começa a deduzir os movimentos do Akaza e consegue desviar do próximo chute, o atacando com a miragem de calor solar. O Lua Superior consegue evitar a técnica, no entanto, a parte de seu pescoço é cortada, fazendo a Kasa ter uma expressão de espanto por aquilo.
Tanjiro. E em seguida Tanjiro tenta atacá-lo novamente, mas não consegue pela katana estar presa na mão do Akaza, que tenta quebrar a lâmina. Então Tanjiro começa a atacar com cabeçadas e chutes para o Akaza soltar a espada, porém o Oni nem mesmo se mexe com os golpes recebidos. Felizmente Tomioka aparece e corta a mão de Akaza, dizendo que está extremamente irritado com o chute que recebeu anteriormente, e naquele momento os sentidos de Tomioka despertam e uma marca suja em seu rosto. Com isso ele facilmente se esquiva de um soco de onda de choque do Akaza e rapidamente faz um contra-ataque que também é desviado pelo Lua Superior, mas não por completo, já que parte de seu pescoço foi cortado novamente. E com isso Lua Superior reconhece a velocidade do Tomioka, sendo surpreendido por ele, cortando seu braço na vertical. E durante que a luta do Tomioka e Akaza acontecia, Tanjiro percebia que o Akaza estava se igualando com a velocidade do Tomioka. Então ele começa a se perguntar como os ataques do Akaza são tão precisos. Tanjiro tenta atacar o Akaza e o atrapalha. E apesar do Tanjiro ter sofrido um golpe em seu torso, ele consegue abrir uma brecha para o Tomioka atacar o Oni, e naquele momento o Tanjiro descobre como funcionam as técnicas do Akaza. Então, enquanto a luta do Tomioka e Akaza continuava, Tanjiro se lembra da época em que seu pai explicava para ele sobre ser capaz de ver o mundo transparente, dizendo que ele poderia ser alcançado se a mente tornasse invisível, demonstrando para Tanjiro enquanto matava um urso sem mostrar a intenção de matar, e Tanjiro consegue atingir esse mesmo estágio por um curto período de tempo, fechando os outros sentidos e se concentrando em apenas se esquivar quando o Lua Superior havia o atacado. Então Akaza e Tomioka continuavam ferozmente trocando golpes entre si, e após Tomioka usar todas as formas de sua respiração, Akaza determina que aquele era o seu fim. E quando Tomioka está prestes a atacá-lo novamente, o Oni quebra a espada do Hashira e tenta perfurá-lo, porém seu braço é cortado por Tanjiro. Com isso Akaza diz que estava sentindo até em seus fios de cabelo que deveria matar Tanjiro imediatamente, e sem perder muito tempo Lua Superior usa o seu golpe mais poderoso, Resplendor Caótico de Prata Azul, onde nem mesmo a última forma da respiração da água, criada por Tomioka, conseguiu defender todos os golpes do Oni. Enquanto isso, Tanjiro estava observando tudo de forma mais lenta graças ao mundo transparente e se encontrava atrás do Akaza, porém o Lua Superior não estava sentindo a sua presença, oferecendo a Tomioka a oportunidade de se tornar um Oni, assim como havia feito para Rengoku. Naquele momento, Tanjiro grita por Akaza dizendo que cortaria sua cabeça, e o Lua Superior se vira para Tanjiro tentando atacá-lo. Porém Tanjiro desvia de Akaza sem que o Oni conseguisse detectá-lo, e Tanjiro corta a cabeça do Lua Superior com a transformação do Sol Poente. Dessa forma, Akaza fica abismado como Tanjiro escondeu seu espírito de luta, e percebeu que aquilo se tratava do mundo transparente, e se negando a morrer, Akaza tenta colocar sua cabeça de volta no lugar, mas Tomioka arremessa sua katana que perfura e joga para longe a cabeça do Lua Superior. Com isso, a cabeça do Akaza se desintegra, porém o seu corpo ainda está intacto e entra em modo de batalha, usando a agulha de bússola, enquanto a sua cabeça começa a se regenerar. E naquele momento o corpo do Akaza ataca Tanjiro jogando ele para uma parede. Dessa forma Tanjiro não conseguia se levantar pelo estresse e cansaço que seu corpo sofria. Então Tomioka rapidamente protege Tanjiro cortando o corpo sem cabeça do Akaza. Porém o Lua Superior se regenera muito rápido e continua trocando golpes com Tomioka. Durante isso Tanjiro consegue acordar e a cabeça do Akaza está meio recuperada. E quando o Lua Superior tenta matar Tomioka, Tanjiro corre para impedi-lo, mas a sua cabeça escorrega de sua mão e por isso ele soca Akaza no seu rosto. Então o Lua Superior, com um sorriso de gratidão no seu rosto, usa sua técnica nele mesmo de forma que seu corpo é totalmente pulverizado, deixando apenas os ossos em algumas partes do corpo, com Akaza admitindo a derrota, afirmando que aquela técnica do Tanjiro era magnífica e que ele queria ir para o inferno como um homem. Então dessa forma, finalmente encontrando a paz, Akaza se desintegra e morre como Hakuji, um filho leal, um estudante protetor e um amante fiel. Mas e aí, qual dessas lutas você mais gostou? Quer mais vídeos mostrando as batalhas de outros personagens? Deixa aí nos comentários que eu tentarei te responder. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até mais!